Quando a gente fala em idoso e fala em violência, a violência contra o idoso nem sempre deixa marcas. Muitas vezes acontece dentro de casa, em forma de abandono, negligência, abuso financeiro ou até silêncio. E para conscientizar a população e reforçar a importância da denúncia, a Prefeitura de Joinville e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa lançaram uma campanha de orientação. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a secretária de Assistência Social, Fabiana Cardoso, com a vice-presidente do CONDE, a Lesilielen Miranda Goulart. Sejam muito bem-vindas ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada. Secretária, a campanha acaba de ser lançada, foi lançada em junho, e aí eu pergunto qual a principal mensagem que vocês trazem esse ano? Então, durante todo o ano, né, a Secretaria de Assistência Social e o Conselho do Idoso, a gente trabalha em conjunto sempre num processo de prevenção, de trabalho educativo com a população de um modo geral, né? E o tema desse ano, no mês de junho, na verdade, é um momento que a gente reforça isso, né? Então, a gente traz um tema mais específico. E o desse ano é cuidar da pessoa idosa é respeitar você no amanhã, né? Então, que todos nós consigamos, né, termos a virtude de sermos idosos. E para isso, a gente faz algumas reflexões de como que tem se dado o tratamento com esse idoso. Qual é a forma que a gente tem olhado para ele e até mesmo para nós, né? Nós enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto família, estamos sendo protetivos, né? Estamos realizando o nosso trabalho dentro da nossa própria casa, porque por vezes a gente fala da comunidade do idoso como se ele fosse alguém muito distante. E não, nós temos os nossos felizes, daqueles que têm os pais ainda presentes, né? Ou no próprio local de trabalho, quando a gente muitas vezes acaba subestimando também, né, a capacidade desse idoso. E quando a gente faz isso também, o impacto negativo que tem para esse idoso que ainda tem que quer ter essa vicissitude, né, e que dá conta disso, que bom, né, o idoso que ele é mais ativo. E ao mesmo tempo, quando a gente fala quando a gente cuida da pessoa idosa, pensar na gente no amanhã, é pensar também enquanto política pública, né? Não só enquanto Secretaria de Assistência Social ou Habitação, mas também na mobilidade, né? Na mobilidade, no cuidado, na saúde, de como que vai se dar esse nosso futuro, como que é hoje, se atende à comunidade idosa e de que forma que a gente está vendo isso para o futuro, né? Perfeito, aí eu vou pegar esse gancho, né, nas políticas públicas, que é aí que entra o CONDE. Porque é sempre importante a gente falar, sempre tem gente nova chegando, sobre o papel do conselho. Aí eu te pergunto, ele é confundido muitas vezes, né? O que faz o Conselho Municipal aqui em Joinville? Sim. O Conselho da Pessoa Idosa hoje em Joinville, ele é um conselho de fiscalização, um conselho de deliberação, né? É um conselho que faz a deliberação de quais os gastos que vão se ter do fundo. A gente tem um fundo que tem dedução fiscal, né? Um dos poucos que as empresas podem deduzir, que as pessoas podem deduzir. E esse fundo, ele é utilizado em prol das políticas públicas da pessoa idosa no município. Então, o conselho não é um órgão para a gente ligar e fazer denúncia? Não. O conselho, ele trabalha com a política pública de forma coletiva, né? Quais são os direitos da pessoa idosa, o que está faltando, por exemplo, na cidade para a pessoa idosa, o que precisa ser visto, ser aprimorado, ser implantado. A gente vai trabalhar nesse sentido. E, secretária, então, quem é responsável por fazer essa escuta, né? Por receber uma denúncia? Então, essa tua pergunta ela é bem importante, ela é extremamente importante, né? Então, e a gente fala muito sobre isso, né? Então, o idoso ou o vizinho de um idoso que está sofrendo violência, né? Ele pode fazer uma ligação no Disque 100 também, né? Fazer uma denúncia anônima, porque por vezes a gente sabe que as pessoas têm um pouco de receio, enfim. Ou pode ir diretamente dos dois CREAS, né? Centro de Referência Especializado, e fazer a denúncia. Nós temos o CREAS que atende a região norte e o CREAS que atende a região sul. Então, a gente vai acolher esse encaminhamento e também tem os órgãos como o Ministério Público, que também pode ser feita a denúncia. E nós passamos, né? O papel da Secretaria de Assistência Social é a proteção social. Então, sempre que há a violação de direito de um idoso, nós começamos a atender esse idoso.
Então a gente vai fazer visita, vai conversar com essa família, vai se reunir, vai fazer as tratativas de identificar quais são os direitos que são violados, se tem alguma forma de violência, negligência, abuso, maus tratos. E aí também abro um novo parênteses para pegar o gancho, porque quando a gente fala em violência, a gente pensa em violência física, ou gritos, né? Ah, tá gritando com ele. Não é só isso. Não. O que mais para o pessoal de casa já até perceber o que está acontecendo? Então, assim, né, gente, o que é bem importante é que o idoso, não é porque ele é idoso que ele deixou, né, de ter os seus direitos ou de saber o que ele está fazendo com o dinheiro, que é dele, né? Então, tem muitos casos de violência patrimonial, aonde os filhos ou alguém próximo acaba pegando o recurso e gastando sem o consentimento do idoso, né? Existe a negligência, o abandono afetivo, né? Então, assim, um exemplo, aquele filho que não visita nunca, né? Que simplesmente há o abandono de não dar o suporte, porque o suporte não é só do dinheiro, eu estou pagando, vou colocar ele numa ILPI. Não, primeiro que o idoso tem que querer, né? Então não é uma decisão que é do filho colocar, institucionalizar o idoso, né? Então, claro que é avaliado cada uma das demandas, das necessidades, mas de um modo geral esse idoso, não é porque ele é idoso que ele deixa de ser escolhas, né? Então, as violências, elas são de muitas formas. E a psicológica é uma delas também, né? Porque é aquela coisa de não respeitar, não ouvir, né? Não atender, não estar. E eu digo assim que desde que 2021, quando a gente assumiu a gestão, aumentou muito o número de idosos com direito violado. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 50 idosos acolhidos e hoje no município nós temos 108. E que deixe bem claro que para ser acolhido pela assistência social, esse idoso, ele teve um direito violado. Então a gente está falando aqui de 108 famílias que violaram o direito desse idoso. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? Então a gente precisa trabalhar nas nossas famílias, né? Então, assim, qual parte eu faço nessa história, né? Enquanto comunidade, enquanto sociedade e enquanto ser humano, enquanto família. Então, a gente tem se preocupado muito, né? Em relação ao abandono do idoso e todas as formas de violência e principalmente a psicológica, que entra numa questão muito grave, que é da saúde mental. Então, esse idoso cada vez mais deprimido, cada vez mais dependente, e aí a gente sabe que tudo isso vai impactando, né? Secretária, toda denúncia ou toda procura vira um processo ou às vezes é possível uma orientação? Existe ali algo que não está legal, que dá para ser corrigido, para a gente também não assustar, porque isso também pode inibir a pessoa, né? Ela, não vou entrar nesse assunto, porque senão depois perde controle, a prefeitura assume, vai virar um processo. Não necessariamente. Perfeito. Então, até porque muitas vezes há situações em que há conflitos de vizinhos, por exemplo, né? Então, a gente também tem que ser muito justo, né? Muito correto no nosso trabalho. Então, há toda uma observação, uma conversa com a família, isso, né? Então, essa família é chamada, é feita a visita, é conversado. Então, por vezes, se consegue se resolver ali o atrito ou a averiguação de que não há essa violação do direito, ou é só uma questão de organização familiar, né? Então, de modo geral, a grande maioria a gente faz isso, né? Agora, claro, que quando há o abandono e a família a gente chama, não vem, não adere, né? Não atende, não cuida desse idoso, daí, por óbvio, a gente faz a denúncia no Ministério Público e aí essa família vai ser responsabilizada. Mas, de um modo geral, o nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é a proteção social, a orientação para que essas famílias superem essa condição, né? E que não haja o rompimento do vínculo. Muito pelo contrário, nosso trabalho é fortalecer o vínculo. Para isso que tem o CRAS também. Então, no CRAS, no território, tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Foi criado o Centro-Dia com parceria, com recurso do Fundo do Idoso, né? Maravilha. É um assunto que a gente não consegue esgotar numa entrevista como essa, mas eu agradeço muito por trazerem o assunto, né? Fazer essa provocação. E também, não posso deixar de fazer a pergunta do dia para vocês. Qual é o idoso, né? Aquela pessoa que é uma referência na sua vida? A pessoa idosa que foi a maior referência na minha vida foi a minha mãe, né? Ela faleceu há 2 anos de acidente, mas todos os dias eu lembro dos ensinamentos dela. Uma pessoa simples, que veio da área rural, cozinheira, né?
mas que me ensinou a ser do jeito que eu sou, uma pessoa humana e que gosta de gente e fazendo sempre o que é o justo e o correto pela população. Lesiliele. Os meus pais, os dois, né? Não tem como ser diferente. Os dois sempre me ensinaram a coisas mais corretas, a seguir, né, a minha vontade, a ter força para tudo. Então, os meus pais são as minhas inspirações. Maravilha. Muito obrigada pela participação de vocês e sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada.